Estamos aqui no sítio Pronobis, em Campo Largo, no Paraná. E a gente está aqui, domingão, se divertindo com as toras de shiitake aqui e o trabalho que a gente gosta, mas também aprendendo. Porque hoje a gente vai fazer uma forma de inoculação que se chama método Totem, que ele é muito utilizado para fazer em toras mais pesadas e mais largas, enfim, que o manejo dela, quando cortada em 1 metro, fica mais difícil, né? Então, como a gente também quer entender e aprofundar cada vez mais no cultivo de shiitake em toras, e também a gente quer um aproveitamento integral da tora, tanto das partes mais fáceis de manejar, né? Quanto das mais grossas, a gente quer testar esse método que a gente nunca fez na prática, mas aqui a gente aprende muito colocando a mão na massa, né? Então a gente vai fazer para testar, conhecer como que é desde o corte da tora até a incubação e todo o desenvolvimento do processo. E conforme a gente for avançando nesse aprendizado e nessa experiência prática, a gente vai compartilhando com vocês aqui no canal. Então, se vocês já fizeram, comenta aqui pra gente como é que foi a lida e também o resultado. E se vocês tiverem alguma pergunta ou qualquer coisa para contribuir com esse aprendizado que começa aqui hoje, compartilhe aí com a gente vai trocando ideia e aprendendo juntos, tá? Então vamos lá para o passo a passo do que a gente vai fazer, qual que é esse método de totens e como ele funciona, beleza? Vamos para a parte prática agora. Na verdade, a prática já aconteceu, tá? A gente tem aqui uma tora de mais ou menos 1/2 metro, né, de comprimento aqui. O diâmetro vai estar batendo os seus 10, 12. E a gente vai fazer o corte dela no formato para o método que a Karina estava explicando agora. Como eu disse, ela já foi cortada. E, gente, antes da gente cortar, a gente tem que sempre tomar cuidado com a segurança, tá? Então, a gente vai trabalhar com a motosserra, que é uma ferramenta forte, mas ela também, além de cortar madeira, pode cortar a gente, né? Então, sempre usando, né? Aqui no caso, estou de bota. Óculos de proteção, eu tenho meu óculos, né? Porque eu já não enxergo muito bem. Então, ele faz essa dupla função. Se você se sentir mais seguro, né, capacete, por mais que nesse momento aqui não apresente tanto risco assim, mas é sempre recomendado. Luva, enfim, o máximo de proteção é sempre melhor do que o mínimo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ela aqui, basicamente em 3 pedaços, né, dividindo o meio, finalizando com uma lasca mais fina, que vai ser como se fosse a tampa do nosso pote. Então, vamos começar marcando ela para saber certinho onde que vai ser o corte. A gente marca com a própria corrente aqui de levezinho. E aí depois a gente vem cortando certinho onde a gente quer, tá bom? Aqui já está cortado, né? E pra gente ver só na prática é um pedaço, né? Então, aqui ó, mais ou menos uns 15 a 18 centímetros. Tem uma outra parte embaixo mais ou menos do mesmo comprimento. E a gente faz uma marcação para saber certinho na hora de encaixar depois o pedaço de cima com o de baixo. Terminou essa parte de preparar, a gente vai pro plantio, né? Que na verdade é a inoculação. A gente vai pegar agora a semente, né? No caso o micélio do cogumelo que a gente quer, para poder fazer a inoculação aqui, ou seja, para fazer o plantio. Vamos lá então agora? Estamos aqui na nossa casa de frutificação, aliás, é a primeira casa de frutificação aqui da Pronobis. Então a gente manteve ela, né, para utilizar também na produção e sempre dar o exemplo de como é barato começar uma casa de frutificação simples. Mas enfim, vamos para o que interessa. A gente vai falar um pouco sobre a incubação desse método do Totens. Então, a gente já viu lá o processo de corte de toras, né? Então aqui a gente tem a torinha cortada em bolachas, devidamente carregadas, tomando cuidado com ela. A gente tem aqui algumas fitas, mas pode ser elástico, daquele de borracha. Até a gente tem um outro modelinho que depois a gente vai mostrar para fechar os sacos depois. A gente tem os sacos, que vai ser aqui a nossa estufinha. A gente tem aqui o spawn, né, que são os micélios aqui iniciais, a nossa incubação. E a gente tem ele aqui, né, o pacotinho antes de abrir. E sempre um alquinho 70 para higienizar a mão e também os equipamentos.
tentar fazer uma incubação melhor. Então vamos lá, a gente começa então higienizando aqui as mãos. Depois a gente vai fazer um esquema de lasanha aqui, de camadas, com essas toras e esse spawn. Então a gente inicia colocando um pouquinho de spawn, depois a gente vai colocando as toras e spawn entre eles, até chegar ao último andar. Então vamos fazer juntos? Finalizamos aqui a nossa incubação. Então temos 4 toras aqui no método Totem. E aí para finalizar a gente fecha ela. Aqui a gente usou uma dracena, mas pode ser um elástico e até pode ser esse esquema aqui de tampinha de garrafa. Ó, que fica bem legal também. E aí aqui ele vai ficar incubando por um período de 6 meses. Mas durante esse período a gente vai fazer alguns manejos e vocês vão acompanhando aqui com a gente. Tanto os manejos quanto o desenvolvimento dessas toras, como é que vai ser esse método na prática, no dia a dia. Vamos descobrir e aprender juntos. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Se vocês gostaram desse conteúdo, curte aí, compartilha com quem vocês acham que vai se interessar. E segue o nosso canal para mais vídeos e mais acompanhamento de vocês aqui no dia a dia do Sítio Pronobis, porque na verdade é isso que a gente compartilha, o que a gente faz aqui na prática e também os resultados e também erros desse processo todo que é a vida rural. Obrigada, pessoal. É o quê? É 9.